A santificação. Esta é a lição número 9 da classe de adolescentes. Nesta aula eu vou apresentar a você os 3 tipos de santificação que temos que ter para herdar as mansões celestiais. Para esta aula, os hinos sugeridos são 5, 339 e 577. A santificação é um tema muito interessante e importante, e é tão importante que toda a nossa caminhada cristã, nós ouviremos sempre a respeito da santificação. Vamos descobrir. No dia a dia, como posso saber se estou no caminho da santificação? Será que a santificação é sinônimo de isolamento? É possível verdadeiramente ser santo? Aqui tem 3 questionamentos muito importantes que vai nortear a nossa vida. Primeiro, como posso saber se estou no caminho da santificação? Como é que eu consigo determinar se eu estou no caminho da santificação? Será que verdadeiramente eu estou trilhando este caminho? Bom, em primeiro lugar, se falando de santificação, você consegue determinar alguns pontos. Por exemplo, quando você começa a se distanciar de situações que causam pecado. Por exemplo, a roda dos escarnecedores. Quando você começa a deixar essa roda dos escarnecedores de lado, isso é um sinal de que você está com a sua vida em santificação. Por quê? Porque como alguém não é santo, então você não quer fazer parte desse grupo de pessoas. Você passa, você fala, você cumprimenta, mas não convive. Por que você não convive? Porque eles praticam a iniquidade, porque eles estão escarnecendo do Senhor. Então você não quer compactuar, ou melhor, pactuar com essa questão de ser uma pessoa escarnecedora. Esse é um ponto interessante. Um outro ponto interessante é quando você se distancia de pessoas que cometem pecado. Você sabe que uma pessoa determinada comete um tipo de pecado, então a mesma coisa, você passa, você cumprimenta, mas você não convive. E quando é uma pessoa de dentro da sua casa, o que você faz? Você não vai falar com essa pessoa? Não, mas você não vai ter muita afinidade. Por quê? Porque você está com a sua vida em santificação. Agora, há um outro caso interessante, principalmente na questão de quem é de casa, né? Talvez o seu irmão, a sua mãe, ou seja, quem for, alguém de dentro da sua casa. Você também pode estar junto com essa pessoa, claro, você está na mesma casa, você está presente, você vai caminhar com essa pessoa, você vai ao shopping com essa pessoa. Mas, quando essa pessoa vai para um caminho que você sabe que ela vai cometer aquele determinado pecado, aí você não acompanha. Por exemplo, você vai ao shopping com a pessoa, mas a pessoa quer se distanciar para ir para um barzinho, para tomar, né, para beber uma cerveja, por exemplo, aí você não vai. Por quê? Porque a cerveja, ou o vinho, ou seja, qualquer bebida alcoólica, é pecado. Ingerir é pecado. A embriaguez é pecado. Então você não vai ficar no bar com essa pessoa. Por quê? Porque ela está pecando e você não quer ficar junto com a pessoa que está pecando. Então aqui você tem uma direção exatamente de que você de fato está passando num caminho da santificação. Ou seja, você consegue perceber. Será que a santificação é sinônimo de isolamento? Ou seja, para você ser santo, você tem que se isolar do mundo? Não. Até porque, né, se fosse o caso, durante a pandemia da Covid-19, que nós tivemos que passar, o mundo inteiro estava em santificação, porque estava todo mundo isolado. Então, não, isolamento não é sinônimo de santificação. O isolamento, a pessoa se isola de outras pessoas, isso não vai fazer com que essa pessoa seja santa. Por que não? Porque a maioria dos pecados, ou boa parte deles, nós cometemos quando estamos sozinhos. Boa parte deles. Ou com uma ou duas pessoas. Então, muitas vezes as pessoas estão isoladas, dentro do quarto, por exemplo, não sai de jeito nenhum, mas está fazendo coisas que não deve, assistindo sites de internet que não convém ao cristão, está vendo coisas que não deve, está tendo conversas em rede social que não deve.
Ou seja, a pessoa está isolada, mas não está em santificação. Portanto, isolamento não é sinônimo de santificação. Uma pessoa como você é livre, você pode ir para todos os lugares e isso não vai tirar a sua santificação. É possível verdadeiramente ser santo? Bom, ser santo quer dizer separado. Aí parece que é uma contradição, mas separado não quer dizer isolado? Não. Separado, tem um texto que eu acho muito interessante, que está no livro de Reis, capítulo e versículo 4, que fala que aquela vasilha que estiver cheia, ponha à parte, ponha separado. Mas não são todas vasos, vasilhas? São, mas por que aquela que está cheia está separada? Exatamente por isso. Porque quando nós estamos cheios do azeite, ou seja, cheios do Espírito, nós somos colocados à parte, nós somos separados. E por que nós somos separados? Nós somos separados do pecado. Então, é possível verdadeiramente ser santo? Sim, é possível, até porque Deus jamais mandaria você fazer algo que Ele sabe que você não faria, que é impossível de você conseguir fazer. Pois bem, é possível verdadeiramente ser santo? Sim, é possível. É tão possível que nós temos alguns exemplos. Por exemplo, Daniel, Jó, Noé eram pessoas santas. Enoque é uma pessoa santa. Então é possível hoje Ananias, Misael, Azarias. Então olha que os nomes vão começar a surgir aqui. Então deixa eu parar por aqui pelos exemplos. É possível nos dias de hoje? Sim, é possível. Como é que você faz para ser verdadeiramente santo? Bom, primeiro é a questão de não estar no meio de pessoas que cometem pecado, você não ficar necessariamente isolado, ou seja, você ser separado do pecado. Se num ambiente está acontecendo um pecado, então você não fica nesse ambiente. Então você vê que você está verdadeiramente se santificando. Ou seja, santificação, para a gente ter um norte melhor, santificação é quando você deixa de cumprir, de modo geral, aquele teu desejo ardente. Aquilo que você quer muito fazer, geralmente é pecado. Por quê? Porque você quer comer muito uma coisa, então você começa a comer muito. Comer muito é pecado, é glutonaria. Lucas 21:34. Geralmente, quando nós desejamos muito uma coisa humana, dependendo, eu quero muito aquilo que é do meu irmão, então o que eu tenho é inveja. Inveja é pecado. Então, geralmente, tudo aquilo que nós queremos muito, de modo geral, é pecado. É claro, existe uma exceção ou outra, mas de modo geral, vou te dar aqui uma exceção. A Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, boa obra deseja. Ou seja, a pessoa que tem desejo de ser pastor, por exemplo, isso aí é um desejo, não é ruim, isso é bom. É só para te dar um exemplo. Hora de aprender. Sejam santos, pois eu sou santo. O que é ser santo? Dessa forma, a pessoa que está no caminho da santificação, da santidade, luta para não cometer pecado, foge da aparência do mal, vigia, ora e lê a Bíblia. A perfeita santidade só poderá ser alcançada quando entrarmos no céu de glória. Bom, já vou falar sobre a questão de ser santo para entrar no céu de glória. Mas vamos aqui. Como é que nós vemos a questão da santidade? Por exemplo, a pessoa que foge da aparência do mal. O mal aqui, de modo geral, é o pecado. Você está fugindo do mal. Alguém está cometendo um pecado, por exemplo, então você não quer fazer parte daquele negócio. Aquilo não é para você. Né? Talvez furtar ou beber alguma coisa alcoólica ou algum outro tipo de situação que você sabe que você não pode, você como adolescente na pessoa de Cristo, um adolescente que está vivendo, uma pessoa que está vivendo a sua adolescência dentro da igreja, dentro dos princípios bíblicos, então você sabe, tu tem uma noção muito boa daquilo que você deve ou não deve fazer, aquilo que é pecado e aquilo que não é. Então você foge do pecado. Por exemplo, José, né? José fugiu do pecado, fugiu muito. Né? Ele estava com a mulher de Potifar, a mulher de Potifar queria que ele tivesse relações sexuais com ele, ou melhor, ela queria que ele tivesse relações sexuais com ela. Então o que ele fez? Ele fugiu da aparência do mal, ou seja, ele deixou a capa e fugiu daquela mulher. Muitas pessoas hoje diriam que ele não foi homem suficiente para aquela mulher. Muitas pessoas até debochariam, zombariam de um jovem hoje que fizesse isso, né? Que fugisse de uma mulher, dos desejos carnais de uma mulher. Mas por que José fez isso? Porque ele estava fugindo da aparência do mal. Por quê? Porque aquilo é
pecado. Ele não era casado com a mulher de Potifar, por isso que a mulher era de Potifar e não a dele. Então, quando um jovem foge do pecado, foge da aparência do mal, isso está fazendo com que ele tenha uma vida de santidade. Ele vigia. A vigilância ela é muito importante. Quando uma pessoa tem vigilância, ela tem discernimento das coisas, ela vigia. Tem situações que ela olha, não, eu não vou por esse caminho não, porque essa pessoa está querendo que eu faça isso. Não, mas isso não é de Deus não. Não, isso não. Vigia. Eu lembro que uma certa vez eu estava na sede da minha igreja e eu era novo convertido na época. Aí uma moça, nós iríamos, alguns homens, não lembro bem agora, aí ela queria que nós fôssemos com ela caminhando. E eu pensei, ué, isso não está certo. Uma mulher com a gente que é homem? Não vou não. Porque eu vigiei. Por que eu vigiei? Porque não é certo um monte de homem andando num lugar escuro com uma mulher. Isso não é decência. Então isso é vigilância. Então o que eu fiz? Não, gente, vocês se quiserem, vocês vão caminhando. Eu vou de ônibus. Eu não vou pactuar com esse negócio não. Fui de ônibus, não sei se aconteceu ou se deixou de acontecer. Eu não sei, como diz minha mãe, eu não sei e não quero saber. Por quê? Porque ali cabe vigilância. Nós temos que vigiar no nosso procedimento. A questão de orar. Orar é algo tão importante, mas é tão raro que se você colocar orar e ler de trás para frente, é exatamente isso, raro. Por quê? Porque é raro as pessoas que oram, os cristãos que oram. Então, orar também é uma forma de ser santo. Então, orar, viver uma vida de oração, 1 Tessalonicenses 5,17, orar e sem cessar. Pessoa que lê a Bíblia menciona que nós devemos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Então vemos que o que é ser santo? Ser santo é uma pessoa que foge da aparência do mal, uma pessoa que tem uma vida de vigilância, uma pessoa que ora e uma pessoa que lê a Bíblia. E eu vou aqui acrescentar mais um, jejum. E jejum de Isaías 58, só para ficar claro. Por quê? Porque o jejum de Isaías 58 eu preciso jejuar sim, não comer e não beber. Mas também eu não posso falar mal de alguém, eu não posso trabalhar e, pasme, você também não pode namorar. Mas é só um namoro. Não pode. Não pode acontecer isso comigo uma vez. Fizemos um jejum, eu namorava uma jovem e nós namorávamos. Nós namoramos normal, nós não sabíamos. Mas depois disso nós jejuávamos e depois a gente não namorava. Então, Isaías 58, o resumo é isso daí. Deus quer a nossa santificação. A partir do momento que entregamos nossa vida a Cristo, Ele exige de nós a santificação. Por Deus ser a própria essência da santidade, é impossível estabelecer um relacionamento com Ele, permanecendo na impureza ou praticando o que é errado. Nós temos a nossa essência, cada um tem a sua essência. Você tem a sua essência também. Pois bem, Deus, qual é a essência de Deus? A essência é aquilo que está intrínseco, aquilo que está dentro, aquilo que não tem como tirar. Deus, ele é santo. A santidade de Deus é algo espantoso. Inclusive, algumas pessoas até dizem que Deus é santo 3 vezes. Isso não é verdade. Por quê? Porque se Deus fosse santo 3 vezes, então a primeira santificação de Deus não serviria, nem a segunda, só a terceira. Ou seja, ia ter que ser um processo de santificação para Deus, então Deus não seria santo. Então Deus é apenas santo, mas é uma santidade fora do comum. Então muitas pessoas falam que é santo 3 vezes, mas não. Quando a Bíblia diz que Deus é santo, 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 é porque no hebraico, quando você quer dizer alguma coisa grande, por exemplo, você não diz que nós, por exemplo, podemos dizer que algo é grandíssimo. Nós entenderemos que é um grande, mas é muito grande, é extenso. No hebraico não tem esse negócio. Então, quando alguém quer dizer, por exemplo, no hebraico, que algo é muito grande, então ele fala aquilo é grande, grande, grande. Eles repetem a palavra 3 vezes. Para quê? Para dar a ideia de grandeza, para que realmente dizer que é grande. Então, como no hebraico não tem esse negócio de grandíssimo, então repete 3 vezes. Então, por isso que as pessoas confundem. Dizem que Deus é santo, santo, santo. Não, Deus é apenas santo. Então, Deus é santo na sua natureza, na sua essência. Então, para que nós venhamos agradar a Deus, nós temos que ter a mesma essência dele. É claro que nós não teremos a santidade igual a de Deus.
Aqui na terra não, e nem no céu. Nós não teremos uma santidade assim. Mas nós devemos ter uma vida santa. Por quê? Porque a santidade, ela está em acordo com a santidade, a natureza de Deus. Portanto, nós devemos ter uma vida santa, para que, da mesma forma que Deus é santo, nós também venhamos ser. Tipos de santificação. Santificação inicial. A santificação inicial, também chamada de posicional, acontece em nós mediante a fé em Jesus, ou seja, quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Imagina, por exemplo, uma pessoa que está vivendo uma vida de pecado, a vida inteira de pecado, mas peca. Mas ele aceitou Jesus, aquela pessoa aceitou Jesus, ela imediatamente ela entra na santificação inicial. Isso significa que assim que ela aceitar Jesus, mesmo vivendo uma vida de pecado, e ela aceitou a Cristo, supondo que aquela pessoa morra naquele instante, ela morre salva. Por quê? Porque ela foi santificada. A santificação nesse ponto ela é instantânea, é imediato. Então essa é a santificação inicial, aquela que assim que uma pessoa aceita a Cristo como Salvador, instantaneamente ela está santa, santificada. Santificação progressiva, que aqui é a segunda parte. É um processo de longo prazo e que não acaba. É uma experiência ligada ao dia a dia do cristão, que se submete a Deus e se afasta do pecado todos os dias, seguindo o caminho do aperfeiçoamento em Cristo. Ou seja, a pessoa aceitou a Cristo como Salvador, ela instantaneamente ela é santa. No entanto, entra na santificação progressiva, que é o quê? Ele precisa manter aquela santificação. Ou seja, aquela pessoa teve uma vida completamente perdida durante a vida toda. Aceitou a Cristo e ela foi santificada instantaneamente. Essa santificação instantânea vai ser para toda a vida? Não. Ela só é santificada naquele momento. Então ela precisa manter o processo. Como é que ela mantém o processo? Se afastando do pecado. Então aquela vida que ela estava pecando, então ela não peca mais. Então ela começa a viver uma santificação progressiva. Eu vou te dar um exemplo prático, só para a gente ter um norte. Por exemplo, a pessoa comete 10 pecados a vida inteira. Tem 10 pecados que ela comete. Quando ela aceita Cristo, ela imediatamente ela é santificada. Mas aí ela precisa manter esse processo. Como é que ela começa? Bom, ela tem 10 pecados, então a partir de amanhã tem um pecado que ela consegue vencer, então ela não peca mais. Então veja que ela tinha 10 pecados, agora ela só tem 9. Aí ela continua não pecando mais naqueles 9. Aí depois de um tempo ela começa a pecar só 8. Então vê que ela vai diminuindo. O que é isso? Isso é progressivo. Eu tinha um pecado aqui, agora eu tenho aqui, eu vou diminuindo. Isso é progressivo. Apesar que aqui está invertido, né? Quanto menos pecado, mais progressivo. Ou seja, mais se avança. Santificação final. Ela acontecerá na última fase da nossa caminhada com Deus. Ela também é chamada de glorificação. No futuro, quando as promessas bíblicas se cumprirem e nós recebermos corpos gloriosos, nunca mais cometeremos qualquer pecado. Agora tem um ponto interessante. A santificação inicial, a progressiva. Então, quando Jesus vier buscar a sua igreja, ou quando a pessoa parte para a eternidade, então, quando chegar naquele grande dia que todos estaremos diante do Senhor, que ouviremos vinde benditos de meu Pai, Mateus 25:34, então nós teremos o nosso corpo santificado. Então, nesse momento, essa santificação final, que significa que nós nunca mais cometeremos pecado algum, porque é o nosso nível maior de santificação. Esse nível maior de santificação, nós não alcançaremos humanamente falando. Nós somos quase impossível de manter, né? Temos, por exemplo, o caso de Enoque. Enoque conseguiu, Jó, Daniel e Noé conseguiram. Mas, de modo geral, é difícil. Então, a santificação mesmo, que a pessoa nunca mais vai pecar, e na verdade, humanamente falando, ninguém vai conseguir fazer isso não, porque até Jó, uma hora ou outra, ele cometeu um pecado. Por exemplo, ele murmurou, né? Por exemplo. Né? Noé, uma hora, se embriagou. Então, independente, humanamente falando, a santificação total, ela é impossível. Né? Então, a santificação final. Então, essa santificação final somente nós receberemos no céu. É lá no céu que nós teremos nosso corpo, nós teremos um corpo glorificado, né? Assim que o Senhor vier a buscar a sua igreja, nós teremos o nosso corpo santificado, e aí sim, quando nós subirmos ao céu, nós estaremos com a nossa santificação final e nós jamais cometeremos qualquer tipo de pecado. Aperfeiçoando a santificação. Renove seus pensamentos. O primeiro elemento a ser atingido pelo processo de santificação é a mente, pois dela procedem todos os pensamentos que
determinarão nossos sentimentos e comportamentos. Aqui tem um caso muito curioso, que é a questão da mente. Qual que está andando pela sua mente? Nós falamos muito da questão do coração, mas na verdade é a mente que domina o corpo. Nós pensamos algo, depois passa para o coração e depois do coração nós agimos. Então, aquilo que eu penso, eu preciso vencer o pecado na mente. Por quê? Porque se ele passar para o coração, possivelmente, muito provavelmente, eu vou cometer este pecado. Ou vou fazer com que ele seja feito. Eu vou procurar fazer, ainda que eu não consiga cometer este pecado, mas eu vou procurar cometer. Por quê? Porque ele já está no coração. Então nós temos que primeiro vencer o pecado na mente, para que ele não vire ao coração. Então quando nós conseguimos, quando vem pensamento em nossa mente, porque certamente vem, nós temos que repreender imediatamente. Não começar a alimentar aquele mau pensamento, aquele pensamento de pecado. Nós não devemos pensar. Nós devemos repreender no nome de Jesus, para que ele não venha descer pelo nosso coração e depois nós venhamos acabar cometendo este pecado. Então renove os seus pensamentos, busque as coisas que são de cima, como diz Colossenses capítulo 3. Diga não aos desejos da carne. Depois de aceitar a Jesus, precisamos renunciar à nossa vontade carnal, pois já não temos a velha natureza humana, mas Cristo vive em nós. A natureza da carne, os pecados da carne, principalmente para a pessoa que é adolescente, é uma tarefa um pouco difícil. Por outro lado, existe um outro lado bom, que é o quê? Como nunca experimentou, possivelmente, pelo menos eu creio, de modo geral, que o adolescente não tem. É claro, existem muitos adolescentes hoje que só o sangue de Cristo que cometem pecado da carne e a torta e a direita, mas de modo geral, a pessoa que está na adolescência na igreja geralmente não tem o pecado da carne. Então, ou seja, não tem relações íntimas, né, sexuais. Então, o que acontece? Quando ele não tem um lado bom, que é o quê? Como ele não experimentou, ele não sabe o que é. Por outro lado, tem a questão da curiosidade. Se eu nunca tive esse pensamento, eu nunca cometi o pecado da carne, então agora eu quero cometer para saber como é que é. Também tem esse perigo. Então, o ideal é dizer não aos desejos da carne. Porque ele virá? Sim, ele virá. Por quê? Porque é natural. Né? De modo geral, o pecado da carne é natural. Um namorado, um homem vê uma mulher vê um homem, é natural. O desejo da carne ele é natural. No entanto, nós devemos dominá-lo. Nós não devemos nos deixar dominar pelos desejos da carne. Nós é que dominamos ele. É natural, nós temos o desejo, mas nós temos que se manter firme e não cometer este pecado. Viver para Deus. Além de abandonar a velha vida, precisamos desejar com fervor alimentar a alma e o espírito com a palavra de Deus e desenvolver um relacionamento com Ele. Então temos aqui um ponto interessante, que é o quê? Procurar alimentar a alma e o espírito com fervor, com a palavra, buscando as coisas que são de cima, com as coisas da parte do Senhor. Nós não devemos alimentar a carne, mas o que o adolescente mais faz é o quê, hein? É exatamente isso, alimentar a carne. E a carne que eu digo aqui é no sentido de desejos carnais, né? De desejos de relações sexuais, por exemplo, masturbação, por exemplo. A masturbação, por exemplo, é um dos grandes pecados da adolescência e dos jovens também, e principalmente dos adolescentes. Tem muito essa questão da masturbação, ela é muito viva no meio da adolescência, mas é bom deixar claro que a masturbação ela é pecado em qualquer situação. Na adolescência, no jovem, no adulto, no relacionamento conjugal, quando a pessoa é casada, a masturbação ela é sempre ligada ao pecado. Portanto, é preciso que o adolescente também vença este pecado, que talvez seja o pecado mais difícil dos adolescentes vencerem, porque é um pecado da carne, é um pecado que se comete de uma forma isolada, que mais uma vez que prova, né, que quando nós estamos isolados não quer dizer que nós somos santos. A masturbação, de modo geral, ela é sempre feita quando a pessoa está sozinha, sem ninguém por perto. Então, o que acontece? Então, isso aqui já é um sinal que o isolamento não é sinônimo de santificação. Então, quando o adolescente está sozinho, ele tem aquele desejo da masturbação, mas ele precisa vencer isso. Está com desejo de se masturbar? Vai para a rua. Vai fazer uma outra coisa, vai ficar junto com alguém, porque você estando com alguém, você não vai cometer o pecado. Por quê? Porque tem alguém te olhando. Então isso também é uma forma de você vencer
a masturbação. Portanto, o desejo da carne, de modo geral, essa questão que envolve aí os desejos sexuais, geralmente são os pecados mais difíceis dos adolescentes vencerem. Mas você, como é uma pessoa que está vivendo a sua adolescência na presença do Senhor, você certamente vencerá, porque certamente o Espírito Santo vai te guiar pelo aquele caminho que você deve seguir. Claro, você vai buscar orientação do Senhor. Conclusão. A santidade é primordial na caminhada do cristão. Sem ela é impossível nos aproximarmos do Senhor. O caminho não é fácil, mas o Espírito Santo é o grande auxiliador nessa jornada. Basta permitir dar liberdade para que ele atue. Então siga em frente em sua jornada, sempre clamando ao Salvador. Veja que você tem um auxiliador. Quem é o auxiliador da sua vida? O Espírito Santo. O Espírito Santo está na sua vida. Aí você pode pensar assim, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Mesmo você não sendo batizado com o Espírito Santo, você é selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está em você. O teu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Ainda que você não tenha ainda descido das águas, ainda que você não seja batizado com o Espírito Santo, ainda assim o seu corpo é templo do Espírito Santo. Portanto, você precisa fazer o quê? Alimentar a alma e o seu espírito. Você precisa alimentar a alma e o espírito e não alimentar a carne. Portanto, sempre alimente a alma e o espírito. Como é que você faz isso? Jejuando, orando, buscando ao Senhor, lendo a palavra, e assim você vai estar alimentando a sua alma e o seu espírito. Vamos praticar. Número 1 é uma resposta pessoal. Número 2, a mente, pois dela procedem todos os pensamentos que determinarão nossos sentimentos e comportamentos. Número 3, aquele que é separado do mal. Eu vou deixar aqui uma reflexão aqui para nós sobre a resposta do número 2. Veja que a mente, pois dela procede todos os nossos pensamentos, que nos dominarão. Então, quando você tem um pensamento e você deixa esse pensamento te dominar, o que acontece? Você tem sentimento por isso e depois o comportamento. Ou seja, primeiro você pensa no pecado, depois esse pecado entra no seu coração e depois você age com esse pecado. Eu vou te dar um exemplo prático. Você primeiro pensa em beber uma cerveja. Aí você fica pensando. Depois aquilo bate no seu coração e você começa a ter aquele desejo ardente de beber uma cerveja. Depois o que você faz? Qual é o seu comportamento? Você vai para o bar tomar a cerveja. Então você primeiro pensou, depois desceu ao coração e agora você pratica a ação. Portanto, nós devemos lutar contra os nossos maus pensamentos, os pensamentos de pecado. E sim, eles virão. Independente do pecado que vier, eu dou muito o exemplo da cerveja, do álcool, da bebida em geral, porque de modo geral é um pecado que as pessoas cometem muito e é um pecado que nós devemos ter muito cuidado com ele. Todos os pecados, mas esse é o mais fácil, principalmente para a adolescência, para chegar. Né? Geralmente ele é a porta de entrada de outros tipos de drogas ilícitas. Então é importante que você vença isso no seu coração, na sua mente, para que você não venha praticar. Porque na bem da verdade, quando uma pessoa está com álcool, por exemplo, muitas pessoas fazem pouco caso, mas na verdade é um destruidor de lares. O álcool, ele destrói lares, famílias e muitas vezes acontece o pior. Portanto, a santificação é um processo que nós passaremos por toda a nossa vida. Se nós vivermos aí 200 anos, vai ter que ser 200 anos vivendo em santificação. Então, nós devemos ter sempre esse comportamento de buscar as coisas que são de cima. Mas eu sou muito adolescente, eu queria muito curtir a vida, eu curti um barato. Esse negócio de curtir um barato tomando uma cerveja, por exemplo, ou um vinho, ou qualquer que seja a bebida alcoólica, ela é atraente? Sim, ela é atraente. Geralmente o pecado é atraente, geralmente o pecado é bonito, ele é prazeroso de modo geral. Mas a consequência dele é terrível, tanto nessa vida quanto na vida futura. Portanto, quando vier os maus pensamentos terríveis, repreenda no nome de Jesus. Eu vou te falar uma outra coisa sobre a questão do pensamento. Muitas vezes você pode pensar assim, mas eu tenho muitos pensamentos assim porque eu sou adolescente. Não é porque você é adolescente. Quando você for jovem, você também terá, se você não
não ver uma coisa ou outra, que sempre vai acontecer lá mesmo. Quando você for adulto, até pastores têm maus pensamentos. Vê, por exemplo, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, e tinha pensamentos maldosos. Tanto teve que cometeu o adultério lá com Betseba. Então não adianta você pensar, não, isso está acontecendo porque eu sou adolescente. Não, isso é em toda a nossa vida, sempre teremos pensamentos, mas nós dominamos os nossos pensamentos, repreendemos no nome de Jesus e nós não nos deixamos levar por esses maus pensamentos e nós não vamos praticar aquilo que nós pensamos que é pecado. É pecado, então eu pensei de cometer um pecado, mas eu não vou cometer este pecado. Que Deus continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!